up, we will never concede. Os manifestantes agora invadindo o prédio do Congresso. Olha os atiradores de elite chegando aqui agora. It's insurrection. Democracy is fragile. Violence never wins. Let's get back to work. Na quarta-feira, 6 de janeiro, apoiadores radicais do presidente Trump invadiram o Congresso americano, que estava reunido para confirmar a vitória do presidente eleito Joe Biden. Os vândalos foram incitados pelo próprio Trump e protagonizaram cenas que envergonharam os Estados Unidos diante do mundo. Os repórteres Raquel Krahenbuhl e Daniel Silva Pinto se destacaram acompanhando ao vivo pela Globo News todos os momentos do ataque. Eles voltaram ao cenário da invasão e conversaram com testemunhas para reconstituir o passo a passo daquela tarde de terror. There was a pop, 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 pop. And somebody said, shots fired, shots fired. I never thought I would see people shooting tear gas out of the Capitol building. It seems like an image of war. It really does. What happened was our worst fear of what could happen. Deveria ser uma cerimônia apenas protocolar, mas na última quarta-feira, a sessão do Congresso americano para confirmar a vitória de Joe Biden foi interrompida. E o Capitólio foi transformado em uma praça de guerra. Extremistas apoiadores de Donald Trump protagonizaram cenas inéditas de violência e vandalismo. Grupos nazistas e divulgadores de teorias conspiratórias promoveram uma depredação física e simbólica da democracia americana. Um ataque que teve papel decisivo do presidente. Please welcome the 45th President of the United States of America. Meio-dia. Pouco antes do início da sessão no Capitólio, Trump falava a apoiadores em frente à Casa Branca. Pressionou o vice-presidente Mike Pence, que presidiria a sessão, a rejeitar a vitória de Biden. Um discurso incendiário, segundo o jornal The New York Times. Ele incitou a marcha para o Congresso. We're gonna walk down and I'll be there with you. O presidente voltou para a Casa Branca e seus seguidores, em fúria, cercaram o Capitólio. USA! USA! 1h30 da tarde. Um primeiro alerta soou em um prédio anexo ao Congresso. É uma possível ameaça de bomba. Todos foram evacuados para o subsolo, enquanto Câmara e Senado debatiam separadamente um questionamento de aliados do presidente ao resultado no Arizona. Counting of the electoral ballots from Arizona. Fora do Capitólio, começavam os confrontos. Vândalos atacaram as frágeis barreiras policiais, ocuparam as escadarias do lado oeste e agrediram profissionais de imprensa. No lado leste, outro grupo escalou muros e conseguiu quebrar a porta principal, ganhando acesso à rotunda, o salão central do Congresso. O cinegrafista Brandon Gutenschwager acompanhou tudo no meio da multidão. Foi assustador estar lá e presenciar. As pessoas estavam atacando a polícia. Fiquei preocupado que a qualquer momento a situação pudesse piorar, ainda mais pela velocidade que as coisas aconteceram e pela falta de uma resposta melhor da polícia. 2h30 da tarde. A polícia alertou os congressistas sobre a invasão. Eles se esconderam e pegaram máscaras antigás que ficam debaixo das cadeiras. Assessores parlamentares protegeram as caixas contendo os votos dos estados
para que não fossem literalmente roubados. Os plenários foram esvaziados. Grupo de congressistas passando aqui, sendo colocados aqui dentro, olha, vários deles. Este vídeo, feito pelo jornalista Igor Bobich, se tornou emblemático. Um policial acuado e impotente diante dos invasores. A ocupação se estendeu ao Hall das Estátuas, ao plenário do Senado, ao gabinete da presidente da Câmara, Nancy Pelosi. E o confronto se tornou inevitável. A multidão pressionava para invadir e um policial acabou atirando. Ashley Babbitt, veterana do exército e apoiadora radical de Trump, foi atingida, levada ao hospital, mas não resistiu e morreu. Além dela, outros 3 manifestantes e um agente da polícia do Capitólio morreram. O policial Brian Sicknick ficou ferido durante os confrontos e morreu no hospital no dia seguinte. Mais de 80 pessoas foram presas e dezenas ficaram feridas. Nesta foto, tirada por um manifestante que estava na mira de um policial, aparece o deputado republicano Tim Burchett. Eu estava tentando tirar as pessoas do plenário e fui até lá. A foto ficou famosa. Foi tirada por um dos manifestantes com a arma apontada direto para a câmera. E olhando no lado direito, sou eu conversando com um colega. Durante o ataque, o deputado ajudou os mais velhos e foi o último a deixar o plenário. Em um corredor no subsolo, ainda durante a invasão, pressionou Trump. O presidente tem que liderar e dizer para todos se acalmarem e irem para casa. Pergunto que mensagem a invasão passa para o mundo. Estamos parecendo uma república de bananas. O reforço policial demorou. A Guarda Nacional foi convocada pela presidente da Câmara para reforçar a segurança aqui no Congresso americano. O despreparo da polícia para conter a multidão virou alvo de uma investigação do FBI. O chefe da polícia do Capitólio e 2 sargentos renunciaram diante de uma imensa falha de segurança. Como os grupos se organizaram para invadir um dos prédios mais protegidos do país em plena sessão? E quem eram os personagens extremistas liderando o ataque? USA! 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 O homem com capacete de chifres e pele animal faz parte de um grupo que divulga teorias conspiratórias, como a negação do coronavírus, e diz ser um xamã que enxerga em 5 dimensões. Este outro invadiu o gabinete da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e comemorou o feito com os pés em cima da mesa. Agora, os 2 estão presos. Outro homem vestia uma camiseta com referência explícita ao nazismo. É a primeira vez que temos um presidente dos Estados Unidos que abertamente aplaude o comportamento de grupos extremistas. Eles adotam comportamentos violentos e Trump se recusa a condená-los. Então, ter Trump na presidência legitimou um extremismo que não tem espaço na democracia. Formada por diferentes perfis de extremistas e também eleitores comuns, a multidão respondia a um chamado de Trump. No dia 19 de dezembro, ele escreveu no Twitter: "Grande protesto em Washington no dia 6 de janeiro. Estejam lá, vai ser selvagem." Nas últimas semanas, grupos que já estão banidos das maiores redes sociais usaram outras plataformas para articular a invasão. Essas pessoas obtêm informações e planejam eventos online. É na internet que eles se organizam. Eles se comportam como torcedores de futebol, pintam o rosto, carregam bandeiras. E é assustador quando se envolvem em teorias da conspiração. Trump criou para eles uma tempestade perfeita. Às 8 da noite, os parlamentares retomaram a sessão. Por volta das 4 da manhã, a vitória de Joe Biden foi carimbada pelo Congresso americano. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Hoje o Congresso está assim. Barreiras foram erguidas para proteger um dos maiores símbolos da democracia americana. Todo o perímetro cercado por essa grade de 2 metros de altura.
E aqui na Casa Branca, o presidente Donald Trump, que prometeu em campanha construir um muro na fronteira com o México, passou os últimos meses do mandato, desde os protestos antirracismo, cercado por muros por todos os lados. Autor do best-seller Como as Democracias Morrem, o professor Steven Levitsky teme o que Trump ainda possa tentar a apenas 10 dias da posse de Joe Biden. O melhor que poderia acontecer para a democracia seria Trump renunciar, mas isso é muito improvável. Em 10 dias, ele ainda pode causar muito estrago, nos Estados Unidos ou na política internacional. Serão 10 dias de muita tensão e perigo. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro usou os acontecimentos nos Estados Unidos para voltar a questionar sem provas o sistema eleitoral brasileiro. Ele disse: aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Aí a imprensa vai falar: sem provas, diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Bolsonaro também fez uma previsão em tom de ameaça. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter um problema maior que os Estados Unidos. Após as declarações, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou em nota que o processo eletrônico nunca apresentou qualquer evidência ou mesmo indício de fraude. Fraudes ocorriam no tempo do voto em cédula, como está comprovado pelos registros históricos. Barroso também disse que, pelo atual sistema, as urnas trabalham desconectadas de qualquer rede de internet. Por isso, estão imunes aos ataques de hackers. No dia das eleições, a urna imprime um boletim comprovando que está zerada. E, ao final, imprime outro boletim com os votos computados, que podem ser auditados. E o ministro concluiu dizendo: a vida institucional não é um palanque. Se alguma autoridade tem qualquer elemento que coloque em dúvida a segurança do processo eleitoral, tem o dever cívico e moral de apresentá-lo. Caso contrário, estará apenas contribuindo para a ilegítima desestabilização das instituições. Uma importante lição da história é que os governantes democráticos desejam ordem e não devem fazer acenos para desordens futuras, violência e agressão às instituições. Consultado pelo Fantástico, o Palácio do Planalto não quis comentar as declarações. Após o atentado de quarta-feira, Donald Trump teve suas contas bloqueadas no Twitter, Facebook e Instagram. Nancy Pelosi, presidente da Câmara, fala em iniciar um novo processo de impeachment caso ele não renuncie ou seja afastado pelos próprios aliados. Pressionado, divulgou um vídeo em que condenou o ataque e disse que os invasores seriam responsabilizados. Mas logo depois voltou a incendiar os seguidores, dizendo que não irá à posse de Joe Biden.